Boa tarde, turma. Estamos de volta agora para a hora da nossa correção, tá? Espero que todos tenham respondido essa atividade. E é isso aí. Você confere as suas respostas e vê quanto ponto você fez, tá? Primeira questão. Na verdade, para começar, a gente tem que escrever o nosso nome aqui, certo? Eu vou colocar o meu nome para identificar quem é você, para você ter a sua nota e frequência, certo? Vocês terão que ler o texto, né? Todo mundo lê o texto. Menina de 8 anos cria brinquedos reciclando lixo no Espírito Santo. Aí tem as alternativas aqui. De acordo com o texto, para fazer um carro de bombeiro, Mariana usa o quê? Então, quando você retoma a leitura do texto, você vai perceber que Mariana, ela trabalhava muito com o quê? Ela buscava lixo e transformava em material reciclado. Ela transformava o lixo em obra de arte. E para Mariana fazer um carro de bombeiro, ela utilizou o quê? No texto, você vai observar que ela utilizou caixa de ovos. Então, caixas de ovos seriam a resposta correta. E você pode observar que ela se encontra logo no primeiro parágrafo do nosso texto, tá bom? Segunda questão. De acordo com o texto, Mariana tem interesse em dar aulas quando crescer? Será que no texto mostra a Mariana querendo ser professora? Será que a Mariana quer ter vários brinquedos no futuro? Ou ela gosta de fazer travessuras em sua casa? Ou será que a Mariana é responsável com o meio ambiente? Gente, qual dessas alternativas está correta? Alternativa D. Vamos voltar para o texto. Nós vamos ver que Mariana, ela sim chegou a dar uma aula sobre reciclagem, porque a maior preocupação dela é com o meio ambiente. Então, a resposta seria a alternativa D. Leia o texto abaixo para responder as questões 3 e 4. Nós temos a Mel que ela fala, alô, e o Patinho. Alô, gostaria de falar com a Mel, por favor? A Mel, é a própria. E o que é que o Patinho fala? Oi, própria, tudo bem? Será que você pode chamar a Mel? Então, aqui nós vamos ver que há um teor engraçado nesse texto. Então, esse texto é engraçado por quê? O animal acha que conversa com alguém chamado própria? O animal não reconhece a voz da menina no telefone? Mel está animada ao atender o telefone? Ou Mel não deseja conversar no telefone? Se vocês observarem, ele não reconhece a voz de Mel. Então, poderia ser essa alternativa. Porém, o que se torna engraçado é ele chamar ou achar que está falando com alguém cujo nome se chame própria. Perceberam? Ela falou, é a própria, pois ela estava se referindo que ela era a Mel. Porém, o pato achou que o nome dela era própria. Então, ele falou, oi, própria. Então, o viés engraçado está nessa parte. Então, a alternativa seria o item A. Questão de número 4. No segundo quadrinho desse texto, a menina está. Como que a menina está no segundo quadrinho? Então, nós vamos observar primeiro e segundo, tá? Como é que essa menina está? Será que ela está confusa, curiosa, empolgada ou impaciente? Nitidamente, o rosto dela expressa alegria, então ela está empolgada. A alternativa certa seria a alternativa, o item C. Leia o texto abaixo. O Brasil recebeu aproximadamente 3,5 milhões de africanos escravizados até 1850, quando a Lei Eusébio de Queiroz estabeleceu várias medidas para acabar com o tráfico de escravos. A Inglaterra, que já havia decretado a abolição de seus escravos desde 1838,
foi o país que mais pressionou o Brasil para a criação dessa lei. Os abolicionistas, pessoas que lutavam contra a escravidão, esperavam que a lei pudesse acabar, aos poucos, com a escravidão no Brasil. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. E a escravidão só terminou 38 anos depois, em 1888, com a assinatura da Lei Áurea. Você consegue imaginar uma pessoa sendo dona de outra? Eu acho isso muito louco. Qual o assunto desse texto? Será que o texto está falando sobre a influência da Inglaterra no Brasil? O texto fala, a Inglaterra contribuiu para o Brasil e tudo isso. Será que o texto só fala disso? Será que o texto está falando sobre a vida dos abolicionistas ingleses? Os abolicionistas ingleses viviam assim, assim, assim. Será que fala só disso? Será que ela fala sobre o fim da escravidão no Brasil? Como os escravos viviam? Quais foram as leis que favoreceram isso, a libertação dos escravos? Ou ele fala do período de criação das leis no Brasil? Tá? A gente vai observar, gente, que qual é a palavrazinha que mais se repete aqui? Lei Eusébio de Queiroz, certo? Fala sobre a Lei Áurea, né? Fala sobre a espera da lei. Então, qual é o assunto principal? Vocês poderiam ficar na dúvida entre o item C e o item D, certo? Porém, mesmo que fale de leis, essas leis, elas queriam o quê? O fim da escravidão no Brasil. Então, qual é o assunto do texto? O fim da escravidão no Brasil, certo? Leia o texto abaixo. A mãe se dirige aos 2 filhos pequenos. Muito bem. Qual de vocês comeu do bolo de chocolate que deixei esfriando em cima da mesa? Nenhum de nós, respondeu o menor deles. Apenas pegamos um pedaço que guardamos para comer depois, mas que ainda não o comemos. Tá? Gente, lembra que eu falei para vocês, prestem bastante atenção, quem escreveu, né, as informações do texto. Olha aqui, ó, disponível em site Dicas, Humor, Piadas. Na 6ª questão, esse texto é o quê? Um bilhete, um convite, uma notícia, uma piada. Um bilhete não pode ser porque ele não está escrevendo nada para alguém. Um convite, muito menos, porque não vemos data e não vemos também convidando alguém para nada. Uma notícia, será que é uma notícia? Não, não é uma notícia, gente. Não está informando, né? Então, é uma piada. O item D. Leia os textos abaixo. Tem o texto 1, que fala sobre reciclagem, brinquedos e aprendizado, tá? E o texto 2, que foi o que vocês leram no início. Menina de 8 anos cria brinquedos reciclando lixo no Espírito Santo. Esses textos são parecidos. Lembra que eu falei para vocês que eles eram parecidos porque tinham palavrinhas que se repetiam? Que palavrinhas eram essas? Reciclagem, brinquedos, meio ambiente. Então, esses textos são parecidos porque comentam sobre a importância da escola para as crianças, informam sobre os jogos de computadores e videogames, mostram a importância de se participar de projetos sociais ou tratam da criação de brinquedos com materiais recicláveis. O item D. A própria resposta já está no próprio título do texto, gente. Então, é por isso que eu falei, leiam com bastante atenção, certo? Porque eu sei que vocês conseguem fazer. Leia o texto abaixo. Um novo livro tem gato estranho, que mais parece um elefante. Ele tem uma tromba comprida, não tem medo de tomar banho, adora cachorros e, quando leva um tombo, nunca consegue cair em pé. Mas seu dono jura que o animal de estimação que cria dentro do apartamento é um gato. Que bichano é esse que mais parece um elefante? Com ilustrações divertidas, Meu Gato Mais Tonto do Mundo traz um bicho que até tenta, mas que nunca consegue fazer as coisas que um gato faz, nem usar a caixa de areia. Esse texto foi escrito para apresentar um livro, contar uma história,
fazer um convite ou vender um animal. Se vocês observarem, não fala de vendas, então exclui vender um animal. Ele não está convidando ninguém a fazer nada, então não é um convite. Está contando uma história? Não, não tem meio, nem começo, nem fim. Está apresentando um livro? Está. Do próprio título, meus queridos, já fala. Novo livro tem gato estranho. E o que é que comprova? Ele coloca ainda assim, ó, com ilustrações divertidas, Meu Gato Mais Tonto do Mundo, que é o nome do livro, certo? Então a alternativa correta seria o item A. No texto abaixo, nós temos uma tirinha. Professor, qual a diferença de tirinha para história em quadrinhos? Tirinha, ela é um pedaço de uma história em quadrinhos, certo? Nós vemos aqui um personagem brincando de skate. Ele desce despreocupado numa rampa e ele se depara com um cacto. E ele faz uma expressão aqui no rosto. Ele emite um som. Ah! E esse terceiro quadrinho, pô, cras, ploft, significa que ele bateu no cacto. E ele disse, odeio a acupuntura. Meus queridos, vocês sabem o que é a acupuntura? A acupuntura é como se fosse uma massagem que os chineses utilizam com agulhas no corpo, uma técnica somente para profissionais. Ele associou os espinhos do cacto com a acupuntura, certo? Mas voltamos aqui para o quadrinho de número 2. Nesse texto, a palavra A foi escrita com letras grandes e escuras para indicar que o menino estava, pela reação do rosto, pela leitura do texto e pela expressão no balão, esse menino estava o quê? Bocejando, cantando, chorando ou gritando. Nitidamente a gente observa que ele está gritando. Então, alternativa D. Qual é o próximo passo? Você clica em enviar. Clicou em enviar, vai surgir na tela aí, certo? O comprovante e o que registra a sua frequência e a sua atividade, tá? Então essa foi a correção da nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham se dado bem.